Eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje eu trouxe para vocês este livro sobre o qual eu ouço pouquíssimo falar, principalmente no Brasil, que é o Lucky Jim. Eu li em inglês, mas vocês vão encontrar traduzido para o português. E antes que a gente comece a falar sobre esse livro, vou dar os recados de sempre para vocês se inscreverem no canal caso não sejam inscritos. Se forem inscritos, verifiquem se a inscrição de vocês continua ativa. E esta é a hora, gente. Deem um like, porque isso assim, no início, ajuda demais a divulgar o canal e desde já eu agradeço. Este livro foi traduzido para o português e manteve o mesmo título, que é o Lucky Jim, tanto em português quanto em inglês. Esse é o título. Vocês vão encontrar uma versão pela Todavia, né? A editora Todavia. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês poderem conferir essa edição. E essa edição em português foi traduzida por... Eu tive a curiosidade de procurar e vocês já vão entender. Pelo Jório Danster. Eu não conhecia, pelo menos não me lembro de ter ouvido falar, mas ele foi tradutor, inclusive, de uma versão do Apanhador do Campo de Centeio, do Salinger. Eu não sei se essa edição que ainda está aí no mercado, mas certamente foi a tradução que eu li. E eu me lembro de... Assim, eu não me lembro da história, me lembro vagamente, me lembro pouco do personagem, só o quanto ele era chato, mas eu acho que a tradução foi um dos problemas, um dos pontos negativos pelos quais eu não me lembro da história, não me lembro do livro com mais intensidade. E eu acho que esse problema ele trouxe para este livro aqui, porque qual que é a característica deste livro, do Lucky Jim, escrito pelo Kingsley Amis, né? Esse é o nome dele em inglês. É ser muito elaborado. A escrita dele, né, o texto dele em si, é muito bem feito, muito bem elaborado. As palavras são muito bem colocadas. Os adjetivos, os substantivos, os advérbios, é tudo muito bem colocado, sabe assim, para dar essa sensação que o livro quer passar de engraçado, mas não é um livro para gargalhar, é um livro para você achar engraçado, se divertir com as cenas que ele descreve, mas certamente você não vai gargalhar, é um humor refinado. E eu acho que em muitas passagens aqui no português, esse refinamento se perdeu pela simplificação do vocabulário. E eu estou dizendo isso porque eu li em inglês, mas quando eu queria ler na cama, e eu não queria ler livro com a luz acesa, eu lia a versão em português. E depois eu pegava as partes que eu grifava e trazia para cá. E aí quando eu fazia isso que eu via a diferença de linguagem entre o original e a tradução. Por isso que eu estou falando para vocês dessa perda de refinamento, na minha opinião, tá, gente? Eu não sou especialista, não sou nada em linguagem, nem em tradução, nem nada, mas na minha experiência e minha opinião de leitora, eu acho que faltou esse refinamento na tradução. Talvez por isso esse livro não seja muito conhecido no Brasil e não seja muito lido, o que é uma pena. E por quê? Bom, vamos lá. Esse livro aqui foi escrito em 1954 e ele se passa numa pequena cidade do interior da Inglaterra e ele retrata o mundo acadêmico dessa pequena cidade inglesa no pós-Segunda Guerra. Esse narrador é um narrador em terceira pessoa, ele é onisciente, ele vai nos contar um trecho da vida deste protagonista, que é o Jim Dixon. Ele é um professor júnior, quer dizer, ele está começando a dar aulas nessa universidade. Então, ele não foi contratado por uma grande universidade como Oxford ou Cambridge, não é disso que ele está falando aqui no livro, mas ele está falando de uma pequena e provinciana cidade, né, uma universidade dentro de uma cidade pequena e provinciana. Só que
a ideia dele aqui é extrapolar isso para a sociedade inglesa como um todo, e principalmente para o mundo acadêmico como um todo dessa sociedade inglesa, tá? Que é uma sociedade de tipos aristocratas, mas em decadência, mas que ainda mantém a sua arrogância, como se eles ainda fossem a elite e o suprassumo da sociedade. Eles não têm mais dinheiro, quer dizer, eles já precisam trabalhar para sobreviver, diferentemente do que acontecia lá no século XIX. Aqui, já depois da Segunda Guerra, já é uma sociedade, já é uma camada da sociedade que precisa trabalhar para sobreviver, mas ainda mantém aquela aura, né, aristocrata. Esse Jim trabalha nessa universidade como professor júnior e ele trabalha para o professor Welsh. O Welsh é o chefe dele, o professor-chefe da cadeira. Só que ele é uma pessoa assim, absolutamente distraída, entediante e às vezes até destrambelhado, gente. Ele é um personagem muito divertido, né? Só que essa pessoa destrambelhada e distraída, né, e que às vezes não sabe muito bem, a gente não entende muito bem do que ele quer falar, ele tem nas mãos dele o futuro acadêmico desse Jim, desse jovem professor, né? Então, ele é que vai decidir se o Jim vai continuar ou não na universidade no próximo semestre, se ele vai ser admitido. E, para tanto, o que é que ele faz? Ele pede para o Jim preparar uma palestra de final de semestre para ser pronunciada para toda a universidade, todos os alunos, professores e convidados. E a palestra tem como tema Merry England. Esse é o tema da palestra, que seria mais ou menos como uma Inglaterra feliz, né? E esse professor júnior, ele é especialista em história medieval. Então, no exato momento em que o professor fala isso, ele já imagina como é que ele vai juntar a história medieval com o que o professor quer dizer com Merry England. Hoje, medieval, não se sabe muito bem. Então, ele está assim num dilema, pensando como é que ele vai elaborar esse tema. Porque a gente sabe que no pós-Segunda Guerra, a única coisa que a Inglaterra não era feliz, né? Assim, endividada, perdeu todas as colônias, a sociedade estava escangalhada ali, tentando reconstruir a Inglaterra, né? Principalmente as grandes cidades. Então, assim, a única coisa que a Inglaterra não era, naquele momento, era feliz, né? E, além disso, o professor promoveu, ou estaria promovendo, uma festa antes dessa apresentação dessa palestra, que seria um sarau. E um sarau literário, um sarau musical, né, com artes e tal, e ele convidou o Jim para participar. Então, vejam, um sarau não é uma coisa assim que a gente encontra todos os dias, né? Você não é convidado todos os dias para ir num sarau. Isso seria uma coisa assim que a gente esperaria lá no século XIX, né? Mas não aqui no meio do século XX. Mas é o que vai acontecer. E acontece, e o Jim vai, e nesse sarau ele conhece o filho do professor Welsh, que é o Bertrand. E ele é um pintor e ele leva a namorada, que é a Christine. Ele conhece os dois e tem uma outra personagem que também é muito importante aqui no livro, que é a Margaret, que é uma professora da mesma universidade, e ela tem, diríamos assim, um rolo com o Jim, né? Ela é uma pessoa, para dizer assim, no mínimo, muito estranha, e eles têm um relacionamento também bastante esquisito, tá? Bom, está aí o panorama. Esse é o panorama, não é nada muito complicado, é muito simples. E é isso que faz o livro ficar muito interessante, porque o escritor consegue pegar esses fatos muito simples e consegue fazer um retrato da sociedade decadente inglesa, principalmente na sua área acadêmica, mostrando alguns conflitos entre colegas de trabalho, mostrando problemas amorosos, né? Problemas
sociedade, né, de estratificação social que algumas pessoas ainda tinham na cabeça, mas que na realidade não existia mais, né? E fazendo confrontar essa sociedade tradicional na cabeça de alguns ingleses com a modernidade, né? Esse confronto entre o tradicional e o moderno. E isso vocês vão ver a partir de pequenos acontecimentos. Não esperem grandes reviravoltas, esse livro não tem. Esse livro é uma sucessão de pequenos acontecimentos, todos protagonizados pelo Jim Dixon. E muitas vezes os acontecimentos são atropelados. Então, tem algumas cenas assim que são impagáveis. Para mim, a melhor cena do livro e decididamente a melhor cena de ressaca que eu já li está nesse livro aqui, na manhã seguinte do sarau. Então, desde o momento em que ele levanta, em que ele diz que ele se sente um caranguejo que voltou de uma ressaca, né, de uma maré cheia de algas, até que ele fala que tem um bicho morto na boca, mas a maneira como ele descreve essas coisas é muito interessante. Por isso que eu falei para vocês da boa colocação das palavras no texto. Por isso da importância de uma boa tradução. Né? Por isso que eu fiquei chateada, porque eu achei que essa tradução não fez jus ao texto original. Né? E ele é muito sutil quando ele vai falando as coisas. Então ele nunca vai falar, por exemplo, que o Jim é um durango, que não tem dinheiro nem para pagar o café para a namorada. Mas ele vai falar, por exemplo, que ele racionava o cigarro durante o dia. Mas ele não vai falar com essas palavras. Ele vai dizer, olha, eu fumei um agora, vou olhar no cigarro, só posso voltar a fumar às 5 da tarde. Mas não porque ele estava preocupado com a saúde, é porque ele não tinha dinheiro mesmo. Então ele tinha um número X de cigarros que ele tinha que racionar ali para um certo período. E isso acontecia com o café, com a refeição que ele comia, com o lugar onde ele morava, com a roupa que ele vestia. Tudo é assim. Ele vai mostrando para a gente, a partir de pequenos acontecimentos, a situação precária em que o Jim vive, inclusive a situação acadêmica, bastante precária. E esses pequenos eventos vão culminar na palestra, que seria o ponto alto do livro e também da carreira do Jim, só que é exatamente nesse momento em que ele toma o seu segundo porre. E aí sim, gente, aí realmente só lendo para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. A sutileza do texto, a colocação das palavras, a sucessão de absurdos que acontece e que o Jim faz. Né? Então, assim, vale muito a pena a leitura. Vale muito a pena conhecer esse escritor aqui, o Kingsley Amis. Eu esqueci de dizer, né? Ele é um autor em inglês. Ele nasceu em 1922, morreu em 1995. Apesar de nós não o conhecermos muito, ele é muito importante, ele tem uma produção bastante vasta. Olha só, ele escreveu mais de 20 romances. Esse aqui é o primeiro, pelo menos o primeiro a fazer sucesso. Ele escreveu poesia, contos, roteiros de rádio e TV, memórias e crítica literária. Então, não é porque a gente não conhece que ele não é bom, né? Então, a gente tem que conhecer, vale muito a pena. Tentem ultrapassar o primeiro, o segundo capítulo, que, como eu falei, a tradução aqui tira um pouco do impacto, mas depois que vocês entrarem neste mundo aqui, que ele está tentando descrever, vocês vão até reconhecer aqui alguns personagens aí que talvez perpassem o nosso dia a dia aí na academia, tá bom? É isso, essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se interessem por ler. E é isso, uma excelente semana para vocês.